Boa noite, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Prazer, alegria poder estar aqui. Com esse tanto de irmãos que nós temos aqui, nós vamos fazer culto de Natal toda quarta-feira, para que todos possamos juntos estar aqui louvando ao Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus, capítulo 1. A partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por este momento tão precioso para nós, que nós comemoramos o seu nascimento. Muito obrigado a Deus pela oportunidade. Fala ao nosso coração. Revela para nós a tua vontade neste momento, nós pedimos no nome de Jesus. A encarnação e o nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui esse texto que nós acabamos de ler, que nos informa primeiramente sobre o seu nascimento miraculoso. Sua mãe era virgem. Como nós vamos entender isso? Não dá para entender. Nós temos que crer, confiar naquilo que Deus nos ensina, que para o Senhor não há impossíveis. Tudo é possível para Deus. Então, Ele o fez e nós confiamos, cremos, e para nós crentes é suficiente saber que é Deus quem fez com que Maria ficasse grávida. Observe também aqui algo muito importante, que é também um milagre, a conduta de José. Imagine só, um rapaz que está para se casar com uma moça, e a moça diz para ele: olha, eu estou grávida e é do Espírito Santo. Quando nós pensamos assim, nós achamos um absurdo pensar isso. Da mesma forma José, porque ele era um homem como nós, era uma pessoa como nós, e é muito difícil. E ele ficou pensando, é que aqui nesse texto, você mostra a integridade de José, e que era um homem que tinha comunhão com Deus. Era um homem que confiava em Deus, era um homem que tinha a sua conduta de acordo com a vontade do Senhor. Por que nós sabemos disso? Porque, claro que Deus ia pegar alguém comprometido com ele para cumprir a sua vontade. Não ia pegar qualquer pessoa que não conhecesse a Deus e não tivesse nenhum compromisso para que pudesse ter essa responsabilidade. Mas é interessante que ele recebe a mensagem direta do Senhor pelo anjo, da parte de Deus, e diz o seguinte: olha, fica tranquilo, o negócio aqui é comigo, esse negócio é meu. Então, você vai, recebe Maria, cuida dela, cuida do filho, que também é seu de coração, e você vai cuidar dessa família, porque essa criança é o Salvador do mundo. Então, José, nós vemos aqui o milagre que Deus nos apresenta sobre a posição e o comportamento de José. Mas veja os nomes conferidos ao nosso Senhor,
que José recebe. O nome conferido de Jesus vai demonstrar o seu caráter e vai demonstrar o seu ofício. O ofício de Jesus, como nós conhecemos, são 3: sacerdote, rei e profeta. E era necessário esses 3 ofícios para que ele pudesse, então, cumprir o propósito pelo qual ele nasceu, que é salvar a mim e salvar a você. Ele precisa ser rei. E o reino dele, a vontade dele tem que estar estabelecida em nosso coração. Ele é sacerdote, porque ele é aquele que representa nós diante de Deus. É aquele que intercede por nós. E ele é o profeta, aquele que traz a palavra do próprio Deus, e ele é o próprio Deus encarnado para salvar a cada um de nós, salvar toda a humanidade. O nome Jesus significa Salvador. O texto nos informa que o Senhor Jesus assume, então, uma natureza humana, e se transformando, então, um ser humano, alguém que nasce como uma criança, como eu e você, e é criado numa família muito simples, mas uma família comprometida com Deus, e aonde ele está, e ele vai viver uma vida normal, como uma pessoa normal, uma criança normal, mas entendemos que, da mesma forma que ele é um ser humano, ele é também Deus, aquele que se encarnou para salvar a humanidade. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. E esse é o ofício especial de Jesus. Ele nos salva da nossa culpa do pecado, lavando a nossa vida no próprio sangue dele, expiatório, carregou a culpa do nosso pecado. Ele nos salva do domínio do pecado, ao nos conferir no próprio coração o seu Espírito santificador. Ele nos salva da presença do pecado, quando nos tira deste mundo e vamos, então, nos encontrarmos com ele. E, finalmente, ele nos salva das consequências do pecado e nos proporciona um glorioso corpo ressurreto no último dia, no dia da nossa redenção. Foi para isso que Jesus nasceu. Esse é o propósito de Deus para nós. O povo de Cristo, que acredita em Deus, tem fé em Deus, vive a sua vida de acordo com a vontade de Deus, não são salvos das tristezas, das lutas, das adversidades. Nós somos salvos do pecado. O crente que aceita Jesus, a pessoa que aceita Jesus como Salvador e Senhor, enfrenta as mesmas lutas que todas as outras pessoas enfrentam. Quando você for em algum lugar e um pastor pregar aqui, quando você tem Jesus aqui, todos os seus problemas são acabados, não acredita. Não é verdade. Nós temos lutas e passamos lutas, como todo mundo passa luta. Mas a diferença é que nós confiamos em Deus. A diferença é que a nossa vida é de acordo com a vontade do Senhor. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. E por isso que nós podemos entender e compreender que somos purificados da culpa mediante o sangue do Senhor e somos habilitados para o céu mediante o Espírito de Cristo. Nisso consiste a salvação. Mas aquele que se apega ao pecado, aquele que nega Jesus, não pode ser salvo. Porque Jesus nasce para nos dar a salvação, e ele vai dizer que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Significa que quem quer aceitar, que quem quer ter a salvação, quem quer ter a vida eterna, ele precisa passar por uma porta. E esta porta se chama Jesus. E nós passamos por essa porta quando nós recebemos ele como Salvador e Senhor da nossa vida. Jesus é um nome doce e precioso para aquele que confessa ele como Salvador e Senhor. Esse nome tem nos dado paz interior, a paz que o mundo não pode dar. Esse nome tem nos dado descanso em nossos corações quando estão entristecidos. Esse nome nos dá a certeza de vida eterna. Esse nome nos dá a esperança de viver uma vida com propósito.
uma vida feliz. Alguém chegou no pastor e disse: pastor, a decisão que eu estou tomando, ela pode ser polêmica, mas eu tenho o direito de ser feliz. E o pastor disse: na verdade, não importa se você tem direito ou não. Importa para nós é saber o que é ser feliz. Salmo 32 diz que feliz é aquele que em Deus não encontra, que Deus não encontra o dolo no seu coração, a maldade, o pecado, o desejo de fazer o mal. Feliz é aquele que é reto de coração, que busca fazer a vontade do Senhor. Isso é ser feliz. E esse é o propósito de Jesus em nossa vida. Ele nasceu, e o seu nome como Jesus sendo Salvador é exatamente para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar de uma vida medíocre, para nos salvar de uma vida sem propósito, mas vivemos para realizar a vontade do Senhor. Só aí nós vamos poder ser felizes. Em segundo lugar, o nome também que ele é chamado é Emanuel, ou seja, Deus conosco. Outro nome que aparece neste versículo, ele é chamado Emanuel, Deus conosco. Devemos estar cientes da natureza e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um ponto que se reveste da mais capital importância. Devemos ter bem claro em nossas mentes que o nosso Senhor é tão perfeito Deus como é perfeito homem. Jesus é o nosso modelo de ser humano. E ele é também o próprio Deus encarnado. Nós temos os textos de João 1,14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória unigênita do Pai. O Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado. Hebreus capítulo 1, verso 8, o próprio Deus diz a respeito do seu Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Os seus discípulos, quando um deles, que era pouco credo, e tinha que ver para crer, como Tomé, quando viu ele ressurreto, e Jesus foi mostrar, o texto nem fala se ele olhou ou não, as chagas, ele se ajoelhou e disse: Senhor meu e Deus meu, reconhecendo que Jesus é o próprio Deus. Deus assumiu a natureza humana igual à nossa, em todas as coisas, exceto na tendência ao pecado. Exceto na tendência ao pecado. Mesmo sendo um homem, nunca deixou de ser o verdadeiro Deus. Quando lemos os evangelhos, muitas vezes descobrimos que o nosso Senhor era capaz de ficar cansado, sentir fome, sentir sede, como também podia chorar, gemer, sentir dor, como qualquer um de nós. Em tudo isso, podemos ver o homem Jesus Cristo. Percebemos a natureza humana que ele tomou para si mesmo ao nascer da Virgem Maria. Nos evangelhos também descobrimos que o nosso Salvador conhecia os corações e os pensamentos dos homens, exercia autoridade sobre os demônios, podia fazer milagres apenas com uma palavra, era servido pelos anjos, permitiu que um dos seus discípulos o chamassem de Deus meu, e disse: antes que Abraão existisse, eu sou, e também eu e o Pai somos um. Em tudo isso, nós vemos em Jesus o Deus eterno. Vemos aquele que é sobre todos, bendito para todos sempre, amém, como diz Romanos 9,5. Se você quer ter uma fé e uma esperança fundamentada na verdade absoluta, jamais perca a vista da divindade de Jesus Cristo. Aquele em quem cujo sangue você foi ensinado a confiar é o Deus Todo-Poderoso. Toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Por isso, meus irmãos, que quando nós oramos a Jesus, e só Jesus pode ser o nosso intercessor, e só Jesus poderia e pode compreender como eu e você nos sentimos, só Ele pode nos perdoar, porque Ele passou por todas as aflições que eu e você passamos. Todas as aflições. Quando os anjos olham para nós
E ele vê o nosso sofrimento e vê a nossa luta, tudo que eles vê é teoricamente, porque eles não experimentaram. Mas Jesus experimentou a tentação. Jesus experimentou o medo. Jesus experimentou a solidão. Jesus experimentou a tristeza. É por isso que quando eu e você falhamos tantas vezes, sabe o que Jesus faz dizer para nós? Eu te compreendo. Eu sei o que é isso. Por isso que eu estendo o meu perdão a você. Por isso que eu sou capaz de perdoar. Foi para isso que Jesus nasceu. Ele nasceu para nos conceder vida, propósito e caminhar conosco, sabendo que a mão dele está estendida a nós, para que nós possamos ser abençoados. Louvado seja o nome do Senhor, e que nós possamos sempre trazer essa verdade e essa realidade aos nossos corações. Que Jesus nasceu para que eu e você pudéssemos desfrutar daquilo que é o verdadeiro Natal. E isso é o verdadeiro Natal, é ter uma vida transformada por Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E se ainda não nasceu Jesus no seu coração, se ainda você não experimentou o verdadeiro Natal, hoje é noite de salvação. E hoje eu quero convidar você, se você não tem certeza dessa salvação, você receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você que está em casa também, assistindo pela internet. Vamos fechar os nossos olhos por um rápido momento, e eu quero convidar você, que se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, e você entende que precisa receber, ou talvez você não está compreendendo muito o que está acontecendo aqui, mesmo que esteja em casa, mas eu quero dizer a você que você está aqui nesta noite, ou que você está participando pela internet, é porque Deus te colocou aonde você está, porque Deus tem uma palavra para você. E Jesus quer dizer a você nesta noite que Ele nasceu para dar a você uma vida com propósito e escrever o seu nome no livro da vida. Por isso que eu quero convidar você, se você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita no seu coração essa oração. Senhor, eu reconheço que sou pecador e que tenho passado os Natal da minha vida com dificuldades, porque eu não compreendo qual é o verdadeiro sentido do Natal. Mas eu quero pedir ao Senhor nesta noite que o Senhor nasça no meu coração, transforme a minha vida, para que eu possa realmente experimentar o que é vida de verdade. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e perdoa os meus pecados. Eu sei que sou pecador, confesso as minhas falhas e convido Jesus para entrar no meu coração. Amém. Estamos todos de olhos fechados. Se você nunca fez uma oração como essa e está fazendo nesta noite, recebendo Jesus como Salvador de sua vida, eu quero convidar você a levantar a sua mão. Gostaria de orar por você. Deus abençoe. Confirmando ali o pedido, Deus abençoe. Senhor, muito obrigado, porque estamos aqui na tua casa. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor confirma no coração dos nossos irmãos a tua palavra e o desejo deles de estar junto com o Senhor. Abençoa todos aqueles que participam pela internet, para que sejam amplamente abençoados e também possa recebê-lo como Salvador e Senhor, para que haja verdadeiro Natal nos corações das famílias. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque Jesus é Salvador, é Redentor, Jesus é o Deus conosco, é o Emanuel, que cuida, que abençoa e nos direciona para a vida eterna. Nós te louvamos, gratos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.